Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Que alegria podermos estar conversando sobre esses temas que o Espiritismo traz para todos nós. Você sabe que o nosso programa, de vez em quando, trazemos algum entrevistado especial, mas também ele tem como finalidade nós falarmos um pouquinho sobre as questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. André, qual é o tema que nós escolhemos hoje para conversar com o nosso telespectador pela TV Mundo Maior? Hoje nós vamos ver dois itens. O primeiro, no primeiro bloco, perispírito. E no segundo bloco, diferentes ordens de espíritos. Antes de iniciarmos, gostaríamos de deixar o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, a sua participação, a sua dúvida. O nosso número é 19 997 782794 e eu gostaria de fazer um convite muito especial ao nosso telespectador. Há poucas semanas atrás lançamos o 4º livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Editado pela editora TV A Caminho da Luz. Se você puder adquirir o livro, é um livro em parceria com mensagens minhas e também do médium de psicografia Luiz Carlos Vilar. Você estará ajudando diretamente as atividades que temos aqui em Itapira. Então, desde já agradecemos. Você pode adquirir pela loja Caminho da Luz, lojaacaminhodaluz.com.br. Como dissemos há pouco, hoje vamos ver sobre o perispírito. Allan Kardec questiona na pergunta 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretendem alguns envolvidos por alguma substância? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. E uma pequena nota de Allan Kardec. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Interessante, porque antes do advento do Espiritismo aqui na Terra, a 18 de abril de 1857, nós, na condição de religiosos, não é? Porque todos nós, de uma certa forma, sempre tivemos contato com as religiões, nós tínhamos, principalmente na Igreja Católica, que era mais predominante em todas as eras da humanidade, nós tínhamos aquela ideia de que havia o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, não é? Ou seja, já tinha uma noção de que quando você morre, para algum lugar você vai. Só que nós não tínhamos uma ideia, tínhamos uma ideia do espírito, tínhamos uma ideia do corpo. A ideia de como é no mundo espiritual, ninguém tinha. Então ficava aquela dúvida. Allan Kardec, através das orientações do mundo espiritual, vem trazer uma grande descoberta para todos nós. O perispírito é algo vaporoso, como ele mesmo cita, e nós vamos ver que quando nós estudamos a questão do planeta, nós vamos perceber que numa pergunta que Allan Kardec faz, os espíritos respondem que o planeta Terra é composto de matéria e de espírito. Depois, uma pergunta depois, ele diz matéria, espírito e Deus, não é? Bom, esse perispírito, essa condição vaporosa, como ele mesmo cita, o que é? É uma condição semimaterial. Isso é muito importante, ou seja, entra no campo da matéria. Não é visto aos olhos nus. Nós não temos condições de ver o perispírito. Mas quem é dotado de uma mediunidade chamada mediunidade de dupla visão, consegue ver o espírito da maneira que ele era na sua última existência, né, André Luiz? Não apenas a dupla visão, mas também a vidência e a clarividência. Por quê? A vidência é aquela pessoa que naturalmente já vê o mundo espiritual, o exemplo do Chico.
O Chico ele não sabia quando a pessoa estava encarnada ou não, ao ponto de não poder tirar a carta, porque ele não sabia diferenciar uma dimensão da outra. A clarividência é quando a espiritualidade fornece ao encarnado o material para que ele possa ver. A clarividência para ver. Já a clareaudiência, os espíritos ajudam com que o encarnado ouça. E também temos a dupla vista, como nosso querido Sérgio muito bem disse. E também nós temos a mediunidade, não é, de que acontece ao longo da noite. Enquanto nós estamos dormindo, o espírito sai do corpo e também tem contato com os espíritos. Alguns têm relembrança e contam no dia seguinte o que aconteceu. Então nós vamos ver que são várias as formas pela qual o Livro dos Médiuns traz nessa possibilidade de podermos estar vendo o plano espiritual através dos espíritos. O grau evolutivo do espírito interfere no perispírito que ele tem. Eu tenho uma particularidade com o Chico. Eu tenho um perispírito, o Chico também tem, mas o meu perispírito é igual ao do Chico? É evidente que não. Quanto mais evoluído eu sou, e não estou dizendo aqui no quilate intelectual, estamos falando no quilate moral, no quilate espiritual, mais sutil é o meu perispírito, ao ponto de nós termos muita dificuldade de imaginar o perispírito de Jesus, por exemplo. E esses espíritos que já atingiram este grau evolutivo, quando eles vão se apresentar, a luminosidade é tão grande que pode cegar, como foi o que aconteceu com Saulo, quando caiu da montaria nas portas de Damasco, quando ouviu Jesus lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então esses espíritos, eles já estão num grau tão evoluído que até para nós imaginarmos é difícil. O perispírito também é conhecido no meio espírito como MOB, modelo organizador ou modelo organizacional, que é a mesma coisa, biológico, uma palavra criada pelo professor Hernani Guimarães Andrade, o MOB. Então, é importante nós vermos esses assuntos. Às vezes as pessoas têm preguiça de aprofundar, às vezes falam: nossa, sobre perispírito, não vou ouvir o programa, não vou ler. A gente tem que sair um pouco da autoajuda, do romance, que é muito importante, mas precisamos compreender temas básicos como este. É interessante, quando o professor e doutor Hernani Guimarães traz essa modificação, logicamente ele queria atingir um determinado público, que é um público científico. Ele era um professor de universidade, um cientista, e ele conseguiu introduzir o perispírito através da palavra MOB para o processo científico que hoje é aceito nas classes médicas e nas classes científicas. Isso é muito importante nós analisarmos. Tudo isso nós devemos a Allan Kardec. A sua coragem, o seu determinismo, que aceitou o trabalho com Jesus e o trabalho com os bons espíritos, de trazer à tona toda essa verdade que até então nós desconhecíamos pela nossa ignorância aqui no planeta Terra. Dando continuidade, questão 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então esse fluido universal que constitui o perispírito é da mesma maneira, para nós termos uma ideia grosseira, e fazendo uma comparação aqui na Terra, nós vamos buscar a argila, que é o barro, para fazer, por exemplo, a telha e o tijolo. Nós vamos buscar no minério, que também está debaixo da terra, para fazermos o aço, para fazermos o ferro. Então nós percebemos, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então Deus deixou um planeta para nós, aonde, a passo que nós começássemos a usar a nossa inteligência, nós iríamos desenvolver essas características de evolução para poder usar de maneira melhor a natureza. E tem uma parte da natureza que é usado pelos amigos espirituais superiores para compor essas questões que nós ainda temos muita dificuldade em entender como é formado o perispírito no espírito que não sobreviveria à Terra. O espírito, segundo
aquela pergunta de Allan Kardec, o que é o espírito? É uma centelha, uma flama. Então isso significa que esse não consegue sobreviver na grosseria do nosso planeta sem ter um corpo. E o corpo é semimaterial, que Allan Kardec então define como perispírito. E aproveitando os últimos minutos, nós vamos entrar um pouquinho no que o nosso querido Sérgio disse. Já que cada planeta é constituído de matéria e precisa de se adaptar a ela, olha o que Kardec questiona, 94A. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta, é necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. É a mesma coisa quando em 1969 o homem foi à Lua. Ele se obrigou a usar uma roupa para descer na Lua, porque senão, diante da própria relatividade, ele não conseguiria sobreviver naquele ambiente. É a mesma coisa. Se um espírito vier de Júpiter, que é um planeta mais evoluído que o nosso, numa função missionária aqui na Terra, a convite de Jesus, ele vai ter que se revestir o perispírito dele de uma maneira mais grosseira para que ele possa sobreviver e ter um corpo para dar a ele a condição natural de sobrevivência aqui na Terra. É como, por exemplo, se nós estivermos agora, nesse exato momento, no Polo Norte, nós teremos que usar muitas roupas, senão nós vamos morrer de frio. Se nós estivermos no calor, como nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, não é? Mesmo no inverno, estamos usando camisa de manga curta, nós vamos usar uma roupa mais leve. Se usarmos roupa muito pesadas, pode também criar problemas de saúde. Então nós vemos que essa roupa, o perispírito é essa roupa, que nós vamos revestir de acordo com o nosso grau evolutivo, é o que o André está explicando para nós. É um tema apaixonante, que nós no segundo bloco vamos ver outras perguntas. A temática central que veremos logo mais é diferentes ordens de espíritos, mas eu gostaria de deixar os nossos meios de comunicação. O WhatsApp é 19 997 782794, se você reside fora do Brasil, acrescentar mais 55 antes do número, e você pode escrever para nós pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E convidamos também para o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, um vídeo ao vivo pela minha linha do tempo. Procure por André Luiz Querine Vilar e deixe o like na página. Queridos amigos, que assunto palpitante, não é? Somente Allan Kardec, com a sua sabedoria, poderia trazer para todos nós. Não saia daí. É já que nós estaremos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Queridos amigos, eu sempre digo que o nosso intervalo é muito rápido. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, falando hoje de um capítulo do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando um pouquinho do perispírito, que veio trazer uma grande contribuição para a ciência. Eu queria referenciar que no primeiro programa eu falo muito Kardec trazendo a obra, não é? E muitas pessoas dizem, olha, mas a obra não é dos espíritos. Olha, é verdade, a obra é dos espíritos, mas eu incluo Kardec como um espírito, como todos nós somos espíritos, primeiramente. E segundo é que Kardec só pôde trazer essa obra porque ele é um espírito da mesma envergadura de todos aqueles que estavam ali compondo a obra, tirando Jesus, que era quem estava coordenando toda essa obra. Então, quando nós falamos de Kardec, nós estamos falando da pleiade de espírito de verdade, de todos aqueles que compuseram, da mesma maneira que quando Jesus passou pela terra, ele formou uma equipe de 12 discípulos. Jesus também convidou alguns irmãos de alta evolução para compor esse trabalho com Allan Kardec, trazendo para nós a beleza incomensurável dessa obra apaixonante. Por isso que quando eu falo de Kardec, eu estou falando de todos os espíritos que compuseram esse momento maravilhoso sobre a égide de Jesus. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. E agora nós vamos ver mais 4 questões, se o tempo assim permitir,
em que tem como título central Diferentes Ordens de Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 1º, dos Espíritos. Veremos a questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, logicamente, isso complementa a linha de raciocínio. O que eu gosto muito é de que Kardec tem uma linha de raciocínio e os espíritos, né, também acompanham essa linha de raciocínio, que mostra para nós que não há dúvida, não é? Então, os espíritos são de diversas categorias? Sim, desde o angelical até aquele primata, todos estão num degrau evolutivo, cada um se encontra no degrau evolutivo, para que possa então alcançar a sua evolução pelo seu esforço, pela sua dedicação. Sabemos que o desenvolvimento é intelectual e moral, tendo como predominância para a evolução o moral, porque quando se fala na evolução moral, está falando na evolução do espírito. Pode a pessoa ter uma cultura muito grande, ser muito inteligente, apesar de que é importante nós relatarmos que a inteligência é muito limitada. A pessoa, às vezes, é muito inteligente numa determinada área e é ignorante com referência às outras matérias. Então, a inteligência é muito limitada para as criaturas. Agora, a moral não. Ela se encaixa em todas as vertentes da criatura humana. Então, vamos estudar um pouco a questão aqui também de Allan Kardec, como o nosso querido Sérgio muito bem disse. Existem algumas comprovações que Kardec mesmo colocou na obra, aceitando algumas reencarnações que lhe foram ditas, como, por exemplo, Allan Kardec, nas Gálias, ajudando na condição de um sacerdote, mediante aquele povo druida. Depois ele retornou. Antes de Allan Kardec, ele foi Platão, depois foi Allan Kardec, depois foi John Hus. E depois veio na condição do professor Hippolyte Léon Denis Rivail. As outras reencarnações que tem são especulações que nós naturalmente devemos respeitar, mas como não há uma comprovação, nós não aceitamos hoje como sendo realidade, mas respeitamos a opinião e o posicionamento de todas as pessoas. Kardec, já na condição de um sacerdote druida, ele já ensinava aos seus alunos o que hoje ele nos ensina na condição de espírita. Os druidas também acreditavam nesta diferenciação evolutiva, nesta diferenciação incluindo a moralidade, a intelectualidade. Então, para Kardec, tudo isto que nós estamos vendo era muito natural, porque ele já tinha no seu arquivo mental. Para nós é novo, causa estranheza, mas isto para Allan Kardec, quando nós estudamos o corpo doutrinário dos druidas, nós vamos ver que com outras palavras ele já tinha. E veremos num programa próximo a questão 100, que é a divisão que Allan Kardec faz, nós vamos usar até alguns programas, porque talvez um seja pouco, a divisão que ele faz das 3 ordens, amparado pela espiritualidade. Então, esse contexto que veremos sobre o Livro dos Espíritos de hoje em diante, nos próximos programas sobre esta temática, é muito interessante. Questão 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: é ilimitada o número dessas ordens, pois não há entre eles uma linha de demarcação traçado como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos as características gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. É fascinante essa colocação que o Espírito faz para Allan Kardec,
porque realmente na questão 100 nós vamos ver uma escada de 10 degraus. Dentre esses 10 degraus que se compõem essa escada, nós vamos ver que os espíritos imperfeitos de baixo para cima compõem 5 degraus. Depois nós temos os espíritos bons, que compõem 4 degraus. E depois nós temos o espírito puro, que é apenas um único degrau, que já é a perfeição no nosso planeta. Só que depois nós vamos estudar com Kardec e fala que de um degrau para o outro existem muitos subdegraus. Então, para a gente ter uma ideia que realmente a evolução, como ele mesmo diz ali, é realmente muito grande. Então, nós temos uma ideia de parâmetros de um degrau para o outro dentro de uma escala, mas dentro desse parâmetro nós vamos encontrar muitos subdegraus, para a gente ter uma ideia da complexidade desse processo evolutivo. E quando a gente estuda esta escala, que começa na questão 100 do Livro dos Espíritos, às vezes a gente começa na terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos. Parece que nós temos um pouco de cada coisa, um pouco do leviano, um pouco do pseudo-sábio, um pouco do neutro. Por quê? Porque nós estamos na luta evolutiva. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem? Terão também o poder de o fazer? Resposta. Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Quer dizer, ser bom não significa ser perfeito. São espíritos que já têm uma predominância do bem sobre o mal. Já são aqueles que vão viver no mundo de regeneração. E ele pode usar esse conhecimento que ele tem, essa moralidade que ele tem em várias áreas da sociedade, como a ciência, a religião, como os trabalhos da sua vida íntima no seu lar. Então ele vai se demonstrar como um ser bom, mas que também ainda tem algumas fagulhas negativas por viver no mundo de provas e expiações e ainda ter algo para resgatar de seu passado criminoso. E a última questão, a 99, é o oposto. Agora nós perguntamos da segunda ordem, vamos perguntar da terceira, os espíritos maus. Kardec questiona, os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta, não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los. Ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Tem uma outra pergunta que é um pouco mais à frente, que eu penso que explica melhor essa questão. Quando Kardec diz que o homem que faz o mal, ele faz de uma certa consciência. O Espírito diz não. A grande maioria daqueles que fazem o mal faz por ignorância. Então, é mais ou menos isso que os Espíritos vêm esclarecer para Kardec, a ignorância. Porque a pessoa se compraz no mal, porque dentro dela não sabe o que é o conceito do bem. E todas as vezes nós que já começamos a ter uma visão do que é certo e o que é errado, e toda vez que nós cometemos algum erro, é como se tivesse um martelinho sobre a nossa cabeça e acionasse. Então a gente fica pensando sobre aquilo, poxa vida, cometi algo errado. Esses seres que não têm essa consciência, eles fazem achando que eles estão certos, mas é por ignorância. Conforme eles vão desenvolvendo a fagulha do amor, consequentemente eles vão dando uma nova vertente para a sua vida. Queridos amigos, gostaria de fazer um convite muito especial. Lançamos há algumas semanas o 4º livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Nós sabemos da dificuldade de passarmos um livro adiante, de se publicar um livro,
doamos todos os direitos de autor, não ganhamos nada com eles. E nós gostaríamos de pedir a sua ajuda. Você que simpatiza com o programa, com a nossa linha de raciocínio, com a maneira de expormos um assunto, entre na loja Caminho da Luz e adquira o seu. Estará ajudando diretamente as atividades que temos em Itapira. Loja acaminhodaluz.com.br. Se tem gostado do nosso programa, gostaria de fazer um outro convite. Venha estudar conosco o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Venha conhecer os programas que nós temos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, venha participar deste projeto. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe a todos. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.